meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença, meu Pai, esta tarde, primeiramente para louvar e engrandecer o Teu nome e ser grato a Ti, Pai, por essa oportunidade. Pai, agradecer, Pai, pelo dom da vida, pela dádiva da saúde, pelo alimento e por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai, sem o nosso merecimento. Pai, estamos nesta tarde hoje com o único intuito de adorar o Teu nome, engrandecer a Tua palavra através do estudo, da meditação na Tua palavra. Sabemos que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Estamos aqui, Pai, exercendo a nossa fé e a nossa responsabilidade como cristãos de meditar, de instar na Tua palavra. Mas para isso, Pai, precisamos que o Teu Espírito Santo nos convença, que Ele nos console, que Ele nos mostre, e que Ele nos convença do pecado. Pai, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha penetrar os nossos corações, abrir o nosso entendimento, venha transformar as nossas mentes ao ponto de vivermos para Ti, em Ti e contigo, Pai. Que nossa vida venha a ser palco da Tua glória e que nossas ações e atitudes venham a ser reflexo de Cristo nesse mundo. É isso, Pai, que eu Te peço e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. E amém. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Pois bem, irmãos, estamos de volta, então vamos iniciar o nosso estudo de hoje para a glória de Deus. Primeiramente também eu gostaria de pedir perdão aos irmãos, como na introdução eu não falei, eu gostaria de pedir perdão porque na semana passada nós não tivemos o programa ao vivo, por motivo de força maior, mas hoje estamos de volta aqui com a palavra do Senhor e dando seguimento ao nosso estudo, amém? Sem mais delongas, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 8. Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 8. No último estudo nós lemos o versículo, do versículo 14 até o 27, porém nós só chegamos ao 22 no estudo passado, correto? Então hoje nós leremos e, se Deus permitir, nós terminaremos o capítulo 8. Porém, nós vamos ler aqui do versículo 23 ao 27. E se Deus permitir, e dependendo do horário aqui, nós vamos dar andamento aí do versículo 28 ao versículo 34. Provavelmente nós ficaremos até no versículo 27. Mas Deus sabe todas as coisas e Ele que dá andamento na palavra dele, Nós não temos pressa. O importante é que aprendemos a palavra de maneira exegética, de maneira racional, no seu contexto, expositivamente. Amém? Um estudo expositivo. Esse é o nosso intuito. Então, mais uma vez, Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27, primeiramente. É a versão que eu estou lendo aqui hoje, é a versão King James 1611, E eu gostaria que os irmãos entendessem que quando eu falo a versão aqui é somente para os irmãos se situarem na tradução que eu estou utilizando, para que caso o irmão veja alguma palavra aí diferente daquilo que eu estou falando, o irmão saiba que não é errado o texto que o irmão está, é somente alguma tradução ou alguma palavra que está diferente, pelo tradutor bíblico. Lembrando, a tradução ela não influencia no contexto do texto e nem na sua exegese, nem na sua interpretação, porque o sentido do texto é o mesmo, e o autor, principalmente, que é o Espírito Santo, é o próprio Deus, ele é o mesmo. Amém? Então o versículo 23 vai dizer assim: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente,
Sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram a despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, o final, irmãos, as palavras dos discípulos vão dizer: E então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, não é? Lembrando aqui, nós estamos em um estudo que ele vem, né, sendo feito de maneira, né, progressiva, né? Nós viemos ali do capítulo 1, na verdade. Nós vimos desde o capítulo 1, né, versículo 1. Na realidade, nós fizemos o primeiro estudo, foi do período interbíblico, né? Dando um panorama bíblico aí, para nós darmos entrada aí no Novo Testamento. E hoje estamos aqui no capítulo 8, versículos 23 a 27. Você que está conosco, está pela primeira vez ou perdeu algum programa, né, vai lá no site da rádio, né, você vai entrar lá, você vai ver os cronogramas, as programações, e no YouTube do Ministério Caminho, como eu já disse aqui no início do programa, né, para que você possa ter acesso aos estudos anteriores. Amém? Aqui como contexto, né, nós viemos aqui do início do capítulo 8, vendo, né, que Jesus, ele findando ali o Sermão do Monte, né, conhecido Sermão do Monte, ali no seu capítulo 7, finalizado ali o Sermão do Monte, ele inicia também ali o seu ministério, né, ele desce, ele já iniciado, claro, depois do Sermão do Monte já tinha iniciado, mas ele findando ali o Sermão do Monte, né, ele começa a andar, né, e vai descendo do monte, curando o leproso, curando o criado do centurião, curando a sogra de Pedro, fazendo outras curas, colocando à prova aqueles que ele queria segui-lo. Nós vimos que 2 homens chegaram a ele, um escriba querendo seguir, e ele dizendo que não era fácil assim, porque os animais, as raposas tinham os seus covis e as aves do céu os seus ninhos, mas o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça, né? Outro discípulo também, né? Outro seguidor, né? E nós vimos lá na semana atrasada, no estudo passado, que discípulo não é todo apóstolo, né? Apóstolo e discípulos são diferentes. Nós vimos no estudo que apóstolos foram aqueles 12 instaurados para serem pilares da igreja, não é? Nós vimos ali que os 12 são, né, os 11, tirando Judas e acrescentando Paulo ali, que foi chamado pelo próprio Cristo. Apóstolos somente são aqueles que viram Cristo, né, e foram instruídos por ele antes dele subir, né? Então esses são os apóstolos. Discípulos são todos aqueles que ouviram e aprenderam um pouco com Cristo, né? E não era por ser discípulo que ele era um apóstolo. Apóstolos só são os 12, e nós já vimos isso aqui. E esse discípulo ele fala: olha, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai, né? E Jesus fala que deixasse os mortos, sepultar os mortos. Nós vimos isso aí no contexto do estudo passado. E então entramos aqui nesse versículo 23, né? E esse versículo, irmãos, esse registro, né, dessa grande passagem bastante conhecida sobre, né, a tempestade no Mar da Galileia, né, é muito conhecida. Inclusive ela está registrada nos 3 evangelhos sinóticos, né, que são Mateus, Marcos e Lucas, né, lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, e Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25 estão registrados esse mesmo episódio. Lembrando que estão registrados da perspectiva do autor do texto, que escreveu, né, do ser humano que escreveu. Claro que o autor, o inspirador do texto é o próprio Espírito Santo,
mais a perspectiva humana, né? A didática, quem escreveu ali tem uma visão, né? Ele viu de uma maneira, ele retrata da maneira do foco do texto, do foco da carta, né? Como nós vimos aqui. E tem algumas passagens aqui que nós vamos fazer um intercâmbio entre elas para ver qual é a diferença. A diferença não no sentido de contradição, mas no sentido de complemento uma da outra. Amém? E ele é muito famoso, registrado nesses 3 evangelhos, né? E Mateus, na minha opinião, ele é o que faz o registro mais objetivo desse milagre, né? Marcos, ao meu ver, ele coloca esse ocorrido após o ensinamento de Jesus por meio das parábolas. Porém, Mateus e Lucas, ele desvincula, né? Ele desvincula o seu contexto histórico. Ele vai falar aqui fora no contexto. Você vê que ele, então, entrando ele no barco, né? Entrando ele no barco de onde? Nós não vamos ver aqui ele falando que Jesus estava indo para o barco. Não fala o contexto histórico dele aqui. Nem Mateus nem Lucas faz isso, mas Marcos ele coloca mais contextualizado historicamente, né? Porém, as lições que Mateus, Marcos e Lucas nos traz são as mesmas. E na palavra de Deus nós vamos ver 2 vezes Jesus acalmando, né? A tempestade no mar da Galileia. Jesus acalmou 2 tempestades, né? Este é o primeiro milagre. Nós temos que entender primeiro aqui o contexto geográfico desse local que nós estamos falando, tá? Mar da Galileia. O que é o Mar da Galileia? Esse mar é também chamado, irmãos, Lago de Genezaré, tá? Ou Mar de Tiberíades. Tá? É a mesma coisa. Você vê na Bíblia, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, na Bíblia ou em algum livro histórico, é a mesma coisa. Ele está mais para um lago, irmãos. Tá? Ele é água doce. Tá? Ele possui água doce, ele não é água salgada. Porém, ele é muito grande, ele é muito extenso. Ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Tá? Este é conhecido o Mar da Galileia. Tá? Ele 21 quilômetros ao norte e ao sul e 14 quilômetros ao leste e ao oeste. Então, largura e comprimento. Correto? Ele fica numa falha da crosta terrestre. Tá? Esse Mar da Galileia fica nessa depressão, aproximadamente a 210 metros abaixo do nível do mar. E o clima dele faz quente por conta desse conteúdo, desse contexto geográfico que ele está. Tá? É agradável, é quente, mas também é perigoso. Tá? Ele está envolto, né, em volta dele, por grandes montanhas, tá? Montanhas e selvas, né? Em volta dele tem a montanha de Golã, no lado oriental. Você vai poder encontrar isso geograficamente, se ver no mapa, né, ali de Israel. Você vai ver que ele é encurralado pelas montanhas de Golã, no lado oriental, pelas montanhas da Galileia, no lado ocidental. Como eu disse aos irmãos, ele está entre 210 metros a 224 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Essas montanhas que estão rodeando ele são cortadas por profundas ravinas e elas funcionam como funis, irmãos. Quando os ventos sopram, os ventos se tornam violentos, né? Eles vêm de cima e quando eles tocam a superfície do mar, né? Do mar da Galileia, do lago, né? No lago de Genezaré ou Tiberíades, né? Ele toca com muita força, né? E o vento ele vem frio e toca a superfície quente, né? desse lago. Então, assim, quando acontece isso, né? Fica muito selvagem, muito repentino, né? Essa tormenta do Mar da Galileia você não consegue ver em nenhum outro lugar. Ela tem uma característica violenta e repentina. Eu estou falando isso aqui embasado no teólogo W.M. Thompson, quando ele esteve lá, né, ele declarou na sua experiência que viu, né, a violência a qual esse mar ele é acometido por conta dessa geografia,
né? E ele vai citar que o barco dele teve que ser fixado com várias estacas e outras coisas mais. O doutor também W.M. Christie, que passou vários anos na Galileia, descreve essa experiência dizendo que essas tormentas de vento parecem soprar de todas as direções ao mesmo tempo, porque elas descem pela garganta das montanhas, porque o mar é envolto pelas montanhas de Golã e da Galileia, né, e tocam a superfície da água quase que perpendicularmente, quase que em 90 graus, né, e fazem uma espécie de tormento mesmo. Amém, irmãos? Muito violento. É conhecido muito violento esse clima de lá. Amém, irmãos? E quando Jesus, né? Qual é o contexto aqui? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, o barco que Jesus estava, né? Ele é apanhado numa dessas tempestades, nós citamos aqui, que é geograficamente comum, né, lá no Mar da Galileia. E nesta perspectiva, nós entramos, né, no contexto aqui do que é citado pelo apóstolo, né, pelo discípulo, pelo apóstolo, que um dos 12, Mateus. A palavra que ele usa aqui no grego é seismos, que é um termo usado para terremoto. Então, assim, a palavra é muito forte. A palavra é muito forte e para nós termos uma noção de quão era grandiosos as tempestades e como são, né? Porque ainda acontecem as tempestades. Porém, esse texto ele não cita somente o contexto de uma tempestade geográfica, mas dá para nós destacarmos aqui algumas verdades sobre essa tempestade aqui em si, trazendo para o nosso dia, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para a nossa vida, trazendo a palavra para a aplicabilidade da vida cristã. E essas verdades são: primeiro, as tempestades elas são inevitáveis. Irmãos, as tempestades elas chegam para todos. Ricos, pobres, homens, mulheres, doutores, analfabetos, crentes, descrentes. A vida, irmãos, ela não é um mar de rosas. A vida ela não vai ser sempre uma calmaria. Nós não vivemos em uma estufa. Nós não vivemos em uma colônia de férias. A vida ela não é indolor. A vida ela é repleta de tempestades. As tempestades são inevitáveis. Outro ponto é que as tempestades elas também são inesperadas. A maioria das tempestades, irmãos, elas vêm inesperadamente, sem aviso prévio. Nós somos pegos de surpresa e muitas das vezes essas tempestades elas ameaçam a nossa vida, a nossa jornada. Lá nessa montanha, lá nesse mar da Galileia, periodicamente os ventos gelados eles descem ali o Monte Hermon e as rajadas elas tocam o mar na superfície aquecida do lago e dão início a uma tempestade. Como eu disse aos irmãos, a expressão grande tempestade no versículo 24 aqui, no grego é seismos mega, que é traduzido ao pé da letra como um grande terremoto. Assim também, irmãos, em nossa vida existem grandes tempestades, grandes seismos megas, grandes e inusitadas, inesperadas. As crises elas vêm quando menos esperamos e elas atentam contra nós, conspiram contra nós. Agora, irmãos, uma coisa é muito clara e nítida nessa passagem, que as nossas crises elas podem nos pegar de surpresa, mas elas jamais surpreendem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Elas jamais pegam o nosso Senhor de surpresa. Outro ponto, irmãos, é que as tempestades elas são inadministráveis, irmãos.
Perceba, nesse texto os discípulos eles tentaram controlar o barco no mar revolto. Porém esse barco ele estava sendo varrido pelas ondas. E os discípulos, lembrando irmãos, os discípulos aqui eles são pescadores, a maioria. Eles viviam com aquilo, eles sabiam onde estavam, eles sabiam, eles conheciam geograficamente o lugar, eles sabiam que estava, que poderia acontecer com ele, eles estavam preparados. Mas mesmo assim, eles perderam o controle. Eles não tinham destreza e nem poder para chegar ao outro lado como eles desejavam. E assim também, irmãos, são as tempestades na nossa vida. Muitas das vezes maiores do que as nossas forças. Muitas das vezes nessas tempestades, as nossas forças podem ser nada, mas elas jamais vão ameaçar. Essas tempestades, irmãos, elas jamais vão ameaçar o poder daquele a qual nós servimos, que é Jesus. Outro ponto também é que toda tempestade, irmãos, ela é pedagógica. Ela é pedagógica no sentido de que ela não vem à toa. Toda tempestade na vida, ela vem para nos fortalecer e não para nos destruir. Deus, Ele não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. As tempestades são pedagógicas. As tempestades elas são para nos fortalecer. Como ouro provado no fogo, assim somos nós. Mas o significado dessa passagem, como nós vimos aqui, vai muito além do que uma força sobre a natureza. Ela vai muito além do que Jesus ser capaz de acalmar uma tormenta na Galileia. Ela vai além do significado literal de acalmar os ventos e o mar. Mesmo sabendo que isso por si só já é esplendoroso, já é extremamente miraculoso. Sabemos que ninguém é capaz de fazer isso senão o próprio Deus, senão pelo nome do próprio Deus. Mas também, irmãos, essa passagem ela nos retrata de que quando Jesus está presente, todas as tormentas da vida se acalmam. Significa dizer, em outras palavras, que quando Ele está presente, a paz, seja qual for o tipo de tormenta que nos atormente. Muitas das vezes os ventos frios, gélidos da tristeza ela sopra na nossa vida, mas nós podemos encontrar calma e consolo na presença do Espírito Santo, na presença de Jesus Cristo. Quando sopra o ardente vento da paixão mundana, nós temos paz e segurança no amor de Cristo verdadeiro. Muitas das vezes a dúvida ela tem nos atormentado como tempestade, nos desraigando, nos desvinculando, fazendo nós cochearmos entre dois pensamentos. Mas o próprio Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nos fundamenta em profundos pilares de fé, porque a fé vem dele. A segurança e firmeza em Jesus, irmão. É só Ele que nos livra dessas tormentas, dessas tempestades, dessas dúvidas, dessas tristezas. É só Ele que dá paz. É só Ele que nos fundamenta. Então vamos ver aqui algumas lições preciosas nessa passagem. Em primeiro ponto, sobre a tempestade, versículo 23 e 24. E eu lerei de novo com os irmãos. Versículo 23 e 24 vai dizer: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Perceba, irmãos, Jesus é o primeiro a entrar no barco. Os seus discípulos o seguem. Quando eles entram no barco, com certeza nenhuma tempestade está à vista. Vendo a reação deles posteriormente, não seria claro nos dizer ou inferir, não está escrito, irmão, mas nós podemos inferir, que se eles estivessem vendo alguma tempestade ao qual estavam passando no final do texto aqui, eles nem iriam. Porque Cristo mesmo fala que eles são homens de pequena fé. A princípio aquela viagem parecia segura, eles entram no barco seguindo ao próprio Cristo. Mas subitamente o mar se agita, o vento
se encrespa, as ondas começam a jogar o barco de um lado para o outro, varrendo, e nesse momento Jesus dorme. Que lição nós podemos pegar disso aqui? O primeiro, irmãos, é que nós temos que ter certeza que Jesus estava no barco aqui. O texto é claro em dizer, Jesus ele estava dentro do barco, mas mesmo quando Jesus está conosco, irmãos, nós somos passíveis de enfrentar tempestades em nossas vidas. Mateus aqui ele é claro em dizer que Jesus ele foi o primeiro a entrar no barco. Marcos ele ainda é mais enfático quando nós formos ler lá no capítulo 4, versículo 35 a 41. Ele vai dizer que Jesus deu uma ordem ao discípulo: passemos para a outra margem. Marcos capítulo 4, versículo 35. Essa mesma ordem Lucas cita no capítulo 8, versículo 22. Mas o fato de Jesus estar conosco não nos isenta, irmãos, da tempestade na nossa caminhada. Jesus ele nunca nos prometeu ausência de aflição, porém, ele nos prometeu sim estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Em segundo lugar, nesses dois primeiros versículos, nós vemos que nas horas mais tempestuosas, parece-nos, pelo nosso olhar humano, que Jesus está ausente ou até dormindo. No contexto aqui, irmãos, do texto, Jesus, ele descendo do monte ao qual ele pregava, ele vem curando, o leproso, o servo do centurião, a sogra de Pedro, fazendo vários milagres, indo na sinagoga, sendo afrontado, expulsando o espírito imundo. Jesus passou aquele dia ensinando parábolas do reino. Ele estava exausto. Quando ele entra no barco, ele pega no sono. Quando a tempestade vem, irmãos, com toda a fúria, ele está dormindo. E nós vimos aqui que o barco era varrido de um lado para o outro pelas ondas, mas ele dorme. Hoje, irmãos, muitas vezes quando enfrentamos as mais terríveis tempestades da vida, nós temos a sensação de que estamos só. Mas o versículo 25 vai relatar as nossas visões. Quando ele vai dizer assim: mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Aqui é forte, irmãos, porque os discípulos eles estavam tentando. Percebam, irmãos, eles não tinham mais força nem destreza para conduzir o barco. Eu já frisei aqui, vou frisar de novo, eles eram experientes, irmãos. Eles não tinham hesitado ou suprimido esforços. Eles estavam tentando colocar o barco no eixo. Porém, eles viram que não tinham sucesso e acordaram Jesus clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. O evangelista Marcos, ele vai ser mais contundente em seu registro, dizendo que o texto é: Mestre, não te importa que perecemos? Versículo 38 do capítulo 4 de Marcos. Mas Mateus aqui registra como um pedido em tom de exclamação. Em pressuposto, Marcos ele mostra aqui que os discípulos estão perguntando num tom de censura. Charles Haddon Spurgeon, conhecido pregador, conhecido como príncipe o príncipe dos pregadores, ele vai dizer que os discípulos que acordaram Jesus, não a tempestade, acordaram mais do que a tempestade, desinquietaram mais Jesus do que a tempestade. E eles acordam Jesus aos gritos. Homens de pequena fé, como Jesus fala. Salva-nos. O medo é grande, irmãos? Mas nesse contexto aqui, nós não podemos ser hipócritas de dizer que seríamos diferentes dos discípulos, não. Porque hoje, dependendo da situação, por muito menos, você fala muito pior. E quando eu digo você, eu digo eu também. Nós somos pequenos em fé. Não porque a nossa fé é pequena, mas é porque nós não exercemos ela de maneira correta.
Porque não tem como nós termos controle do tamanho de algo que é dado por Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Como diz, isto não vem de vós, Efésios 2, é dom de Deus, para que não se glorie. A fé, ela vem de Deus, e ela é pequena quando nós não exercemos ela com a nossa responsabilidade humana. Mesmo assim, nesse versículo 25, quando eles acordam Jesus, nós temos 3 aprendizados aqui. O primeiro é que eles reverenciam ao próprio Jesus, o chamando de Senhor. Nós sabemos que para o povo hebreu é uma reverência muito grande chamar alguém de Rabone, Rabi, Senhor. Isso é uma reverência. Em segundo lugar, uma súplica inteligente. Salva-nos. Ele reconhece que Cristo é o Senhor, tanto que ele pede que Jesus, o único homem, o salve daquela tempestade gigantesca. E eles também têm um argumento. Salva-nos, perecemos. Eles estão perecendo, por isso que eles clamam a Cristo, pedindo que o salve. Eles reconhecem que Cristo é Senhor e clamam por conta de perecer pela salvação. Isso nos mostra, irmão, que devemos recorrer a Jesus nas horas mais difíceis da nossa vida, mas também reconhecer Ele como Senhor todos os dias de nossa vida. Lá no Salmo 50, versículo 15, vai dizer: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Perceba, irmãos, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Mas não para aqui, porque nós temos que glorificar ao nome de Cristo. Então muitas das vezes nós estamos em uma angústia e clamamos a Cristo, e Ele nos livra. Mas quando nós saímos dela, nós deixamos de dar honra a quem tem honra, de reconhecer nosso Senhor. Só clamamos, salva-nos, quando estamos perecendo, mas quando estamos aparentemente bem, esquecemos de quem é o nosso Senhor. Cocheamos em 2 pensamentos, deixamos os vislumbres deste mundo nos confundir, tirar a nossa cabeça, mas nós temos que lembrar que Jesus é soberano e Ele é o Senhor. Senhor, salva-nos, perecemos. O texto é claro em dizer, versículo 26, a primeira parte. Jesus, ele confronta os discípulos. Versículo 26, primeira parte vai dizer: perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Percebe, irmãos, enquanto Marcos e Lucas situam o milagre antes do confronto, Mateus apresenta um confronto antes do milagre. Primeiro Jesus confronta os discípulos e depois ele acalma os ventos e o mar. Charles Haddon Spurgeon vai dizer que Jesus falou com os homens primeiramente, porque eles eram os mais difíceis de lidar. O vento e o mar poderiam ser repreendidos depois. Isso é muito legal, irmãos, porque Spurgeon, na minha opinião, está muito certo. Quando Cristo ele é acordado pelos discípulos, ele confronta primeiramente os discípulos, porque sabe que o mar e os ventos lhe obedecerão rapidamente. Porém, ele confronta os discípulos porque o ser humano ele é tendencioso a confrontar as coisas de Deus, abandonar as coisas de Deus pelas concupiscências da carne, pelo pecado, por ele ser tendencioso ao mal o tempo inteiro. Existem horas, meus irmãos, em que a maior tempestade que enfrentamos não é o mar agitado ao redor de nós, não é terremotos, maremotos, mas a incredulidade que está dentro de nós. Muitas das vezes, em situações adversas, e eu falo isso com propriedade,
porque já passei por algumas, é mais fácil você se firmar, a família se unir, todos ficarem juntos, clamando a Deus. Mas a maior tempestade da vida de um cristão é a incredulidade que fica dentro de nós. Não em meio à tempestade somente, mas ausente delas também. E principalmente ausente. Porque quando a pessoa está sofrendo, ela tende a buscar por uma ajuda. Mas quando ela está ociosa, quando para ela está tudo tranquilo, a incredulidade domina se ela não estiver baseada e convencida pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele é poderoso, irmãos, para fazer sossegar o mar, o vendaval, tudo. Ele é poderoso para acalentar e tirar toda a incredulidade da nossa alma. E também ele é poderoso para acalmar as circunstâncias que nos assolam. Quando a fé é pequena, não no tamanho, não no sentido da quantidade, mas no sentido de você exercer por conhecer, o medo é grande. Quando nós perdemos a percepção de que Jesus está conosco, irmãos, nas tempestades, nós ficamos alarmados. Nós pensamos que vamos morrer, perecer. Perceba, irmãos, o medo e a fé, eles não coexistem. Pastor, então você está dizendo que quem tem fé não tem medo? Não é isso, irmão. Eu quero te dizer que quem tem fé vence o medo. É diferente. Ele vence o medo porque sabe que aquele a qual ele serve é maior do que tudo isso. A presença de Jesus, ele acalma qualquer tipo de tempestade, desde o coração até das adversidades. Ele faz sossegar os ventos e o mar. Ele é capaz de fazer qualquer coisa, irmãos, porque ele é o nosso Deus. Ele é soberano, tanto em palavras quanto em ação. Mais uma vez eu citarei Spurgeon aqui, numa frase que ele vai dizer: se estamos certos de que temos alguma fé, devemos estar errados em termos qualquer medo. Você ter medo não é o problema é deixar o medo te dominar. Porque se você crê que você tem um Deus, ao qual o nome está acima de todo nome, como diz lá em Tessalonicenses, que todo joelho se dobrará e toda língua irá confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Filipenses 2, versículo 5 ao 10, vai dizer que Ele é o nome que está acima de todo nome. Se você tem fé nele, irmão, você tem que estar certo de que Ele pode fazer qualquer coisa. E que mesmo o medo estando em você, Cristo é muito maior do que isso. Na segunda parte do versículo 26, Jesus se levanta e repreende os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. O contexto, irmãos, mostra que Jesus tem poder sobre a natureza. O contexto do capítulo 8 vai mostrando que ele tem poder sobre as enfermidades, sobre os demônios, até sobre a própria morte. Irmão, Jesus, ele tem todo o poder. Esse Jesus ao qual nós servimos, os ventos escutam a sua voz. O mar, ele se aquieta diante da sua ordem. Aquilo que é maior do que nós, tudo aquilo que nós vemos que parece para nós intransponível, nós não conseguimos transpor, está debaixo dos seus pés, do seu comando soberano. E nós vimos que quando ele se levanta e dá ordem, no lugar de uma tempestade vem uma abundância. No lugar de um medo vem uma paz. No lugar do naufrágio vem uma salvação.
E no versículo 27, os discípulos eles ficam maravilhados e dizem: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Perceba, irmãos, as tempestades elas não vieram para destruir aqueles discípulos. E você, que é filho de Deus, ela não vem para te destruir. Ela vem para te provar. Ela vem pedagogicamente para te fazer crescer. Ela vem para produzir no meu e no seu coração a mais profunda admiração por Jesus. Perceba, aqueles homens estavam assustados. Eles estavam na iminência de perecerem naquele mar revolto. E agora no versículo 27 eles estão dizendo: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este, irmãos? Quem é este que levanta a voz e o vento e o mar lhe obedecem? Este é o mesmo citado no livro de Salmos. Este é o mesmo citado, irmãos, no livro de Salmos 29, 3 e 4. Salmo 29, 3 e 4 vai dizer: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Este é o nosso Deus, o Deus da glória, o Deus de majestade, o Deus de poder. Este é o nosso Deus. Quem é este, irmãos? Este é o que é citado em Salmo 65, 5 ao 7. Com tremendos feitos nos respondes em sua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolida os montes cingidos de poder, e que aplaca os rugidos dos mares e o ruído das ondas e o tumulto de gentes. Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus que nós servimos. Quem é este, irmãos? Este é o referido no Salmo 89, versículo 9. Abra comigo Salmo 89, versículo 9. E ele vai dizer assim: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amanhas, tu as acalma. Este é o nosso Deus. Quem é este, irmãos? É o referido no Salmo 107, versículo 23 ao 30. Abra comigo. Salmo 107, versículo 23 ao 30. Quem é este? Quem é este? Este é o nosso Senhor. Versículo 23 vai dizer: os que tomando navios descem os mares e que fazem tráficos nas imensidades das águas, estes veem a obra do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessa angústia desfalecia a alma. Andaram e cambaleavam como ébrios e perderam todo o tino. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao porto. Eu não estou lendo Mateus capítulo 8, irmãos. Eu estou lendo o Salmo 107. E eu quero que você perceba, irmãos, que nada é por acaso. Essa tempestade que os discípulos passaram aqui, ela já era referida no livro de Salmos. E daí vem a pergunta surpreendente feita pelos discípulos: quem é este? Irmãos, os discípulos vinham andando com Jesus, viam todos os milagres que Jesus tinha feito, viu todos os milagres, a cura do leproso, a cura do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro.
expulsou o espírito imundo da sinagoga. Ele passou todas as normas no Sermão do Monte. Mas mesmo assim, irmãos, eles ainda não entendiam, eles não estavam entendendo quem era o próprio Deus, quem era Jesus, que Ele era o próprio Deus, o poder de Jesus. Porque, irmãos, tudo que Jesus já tinha feito ali, outros profetas também fizeram. Outros profetas curaram, outros profetas fizeram até grandes feitos. Mas quem tem poder sobre a natureza? Quem tem poder sobre o mar? Nós acabamos de ler aqui nos Salmos 23, 25, 65, 89 e 107. Quem é este? Este é o próprio Deus. As tempestades, elas não são somente para fazer sofrer ou destruir. Não, irmãos. Pelo contrário, elas não são para isso, elas são para nos produzir admiração pelo nosso Deus. Quem é este? Este é o nosso Deus. Nós respondemos, quem é este? Este é aquele que, como o Pai e o Espírito Santo, nos abençoou desde a eternidade. Traçou um plano perfeito, vitorioso para a nossa salvação. Quem é este? Este é aquele que fez todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é a semente da mulher, aquele que esmagou a cabeça da serpente. Este é aquele que os patriarcas falaram e sobre o que os profetas apontaram. Quem é este? Este é o Cordeiro que a Páscoa representa. Este é o que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela Arca da Aliança, pelo santuário, pelos sacrifícios, pelas festas, pelo sábado. Tudo isso foi sombra dele. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de uma mulher, sob a lei, para ser nosso Redentor. Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Este é aquele que deu vista a cego, voz a mudo, audição a surdo. Este é aquele que purificou os leprosos, levantou os paralíticos, ressuscitou os mortos. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, meus irmãos, e ressuscitou para a nossa justificação. Este é aquele que voltou para o céu e está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Este é aquele que governa os céus e a terra e voltará em grande glória para reinar com a sua igreja. Este é o nosso Deus. Esse é o nosso Salvador. Este é o nosso Jesus Cristo. Este é aquele que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, aqui, mais do que palavras ou sentimentos, o próprio texto aqui, ele é claro em nos dizer: este é o nosso Deus. Ele tem poder sobre a natureza? Sim. Ele tem poder sobre o homem? Sim. Ele tem poder sobre tudo. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado. Qual é a tempestade que a sua vida tem sido acometida. Mas como nós acabamos de ver aqui, Deus, Ele não promete, Jesus, Ele não promete uma vida ausente de tribulação ou de problemas. Mas Ele promete, irmãos, estar comigo e com você até a consumação dos séculos. Porém, irmãos, Ele promete ao que Ele
aqueles que são filhos, aquele a qual o Pai o deste, aqueles que obedecem a Ele. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você, que também serve para mim. Será que nós somos filhos? Será que aquele texto, aparta-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço, ele não serve para nós, irmãos? Será que nós temos total consciência de que Jesus, Ele é o Consolador, Ele tem poder sobre as águas, Ele é tudo isso que nós dissemos aqui, mas nós temos uma responsabilidade humana de obediência? Será que nós temos ciência disso? Será que nós temos ciência de que o nosso Deus, Ele requer obediência, é melhor obedecer do que sacrificar? Então, irmãos, independente da situação ao qual você está passando, Cristo, Ele nunca prometeu facilidade, mas Ele prometeu estar comigo e contigo. Mas para Ele estar comigo e contigo, meu irmão e minha irmã, não por obras, mas por gratidão, que nós possamos obedecê-lo, dar honra a Ele, que é quem tem honra. Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade, mas se Cristo estiver na tua vida como Ele está na minha, você ficará bem, porque Ele é Senhor tanto da água quanto dos ventos. Ele é Senhor tanto do hoje quanto do ontem quanto da manhã. Ele é Senhor de tudo. Como disse aqui, como diz lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, e tudo o que foi feito por intermédio dele, e que sem ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Ele é o Verbo. Ele estava com Deus e Ele é Deus. Esse é o nosso Senhor. Firme nele, se apegue a Ele. Que não sejamos pequenos em fé, em prática de fé, que não sejamos desobedientes por estar na palavra, que possamos buscar a cada dia mais a obedecer ao nosso Senhor e confiar nele. Que o medo, ele faça parte da nossa vida, sim, mas de maneira que nós possamos entender que o Senhor da nossa vida é muito maior do que esse medo, e que esse medo, ele jamais pode parar, porque tudo que está na vida do Filho de Deus é para, pedagogicamente, provar e aprovar. Como o ouro provado no fogo, somos nós também, eu e você. Amém, irmãos? Então quero convidar os irmãos para orar, né? Quero convidar os irmãos para nós fazermos a oração, e logo após vemos os comentários dos irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, Pai, estamos na Tua presença nesta tarde, mais uma vez, somente para agradecer a Ti. Agradecer, Pai, por essa palavra maravilhosa. Agradecer, Pai, porque sabemos que é uma dádiva, uma oportunidade muito grande ouvir a Tua palavra. Ouvir, Pai, e ter fé em Ti através da Tua palavra. Pai, obrigado, Pai, por nos fazer Seus filhos e por ser o acalentador das nossas almas. Por ser, Pai, aquele que nos fundamenta, aquele que nos justifica, aquele que nos alimenta, aquele que nos guarda. Obrigado por ser tudo em nossas vidas, Pai. Deus Todo-Poderoso, que por intermédio do Teu Filho amado Jesus tem nos cuidado,
e tem sido misericordioso conosco, tem tido graça. Obrigado, Pai. Pai, eu te peço que nesta tarde, cada pessoa que está nos ouvindo agora, independentemente de qual seja as tempestades na vida dela, que ela possa entender que só o Senhor é Deus e que teu nome, Pai, está acima de todo nome. Que o nome do teu Filho será exaltado acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará, e que toda língua confessará que somente Jesus é o Senhor, que somente Jesus salva, que somente Jesus liberta, que somente Jesus justifica, que é Ele que juntamente contigo, Pai, com a Trindade Santa, com Deus Trino, Pai, que antemão nos escolheu. É Ele, Pai, que nos chama, é Ele que nos justifica e é Ele que nos glorificará. É Ele que está conosco em meio às tempestades. É Ele que permite para a nossa fortificação, para a nossa aprovação, pedagogicamente, para que nós conhecemos a Ele e podemos dar graças a Ele, sendo grato a Ele por estar conosco, livrando-nos, redarguindo, nos livrando da aparência do mal. Pai, eu não sei qual o problema do meu irmão e minha irmã que está do outro lado, mas o Senhor sabe. E eu, Pai, não estou dizendo que ele tem que estar ausente de problemas, não. Mas estou dizendo, Pai, esteja com ele. Dê força para ele. Que toda inveja, que toda palavra mal colocada venha ser lançada por terra. Porque sabemos que nada disso vale. Porque tudo isso está debaixo da tua vontade e debaixo do teu poder. Por isso, Pai, eu quero te agradecer. Nos dê uma semana abençoada debaixo da tua presença. Livre-nos, Pai, de todo homem e mulher do coração enganoso, de tudo que não provém de ti. Livre-nos do mal. Nos dê força, Pai, para que nós possamos buscar a ti. Nos convença do pecado. Nos liberte, Pai. Liberte, Pai. Nos dê força para nos libertar das vontades mundanas, para que nós possamos buscar o teu Espírito mais e mais. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.